Estas imagens foram todas obtidas no Portugal de hoje e, infelizmente, não se pode dizer que sejam raras. Lixo por todo lado, poluições várias, prédios empilhados como caixas de sapatos. Nem todo o país está assim, dirão alguns. E é verdade. Mas mesmo onde ele parece intocado, por dentro o país já sofre. Terras contaminadas, águas subterrâneas inquinadas, produtos em que não se pode ter confiança. Em escassas décadas ficámos expostos à modernidade, o que não significa que tenhamos ficado modernos. Os padrões de consumo podem ser quase idênticos aos de outros países europeus, mas o nível de desenvolvimento, esse, continua baixo. O que disparou foram os nossos níveis de degradação ambiental. O país já não tem as magras vantagens ambientais do seu atraso e ainda não adquiriu as do progresso. Com a ajuda de milhares de imagens captadas pela RTP ao longo de 5 décadas, vamos mostrar um retrato ambiental do país. Até há poucas décadas, Portugal foi um país rural, quase um museu. Faziam-se documentários a exaltá-lo. O gado é uma riqueza, e o pastor é, por dias ou por semanas, o fiel depositário dessa riqueza, desde que o sol nasce até que se esconde lá longe para as bandas do mar. Abrigados no casacão de palha, onde não entra o frio nem a chuva, vigiam o olhar penetrante os pontos brancos que se movem na encosta e são outras tantas pequenas indústrias de transformação de erva em leite, lã e carne. Mas a realidade não era assim tão idílica. A vida rural era dura, o trabalho pesado e mal pago. Algumas medidas justificadas com argumentos patrióticos tiveram efeitos ambientais desastrosos. Foi o caso da campanha do trigo nos anos 30. A destruição de extensas áreas de vegetação natural provocou uma erosão irreversível. Durante o Estado Novo, a campanha do trigo era motivo de festejo anual com bênção da igreja e tudo. Depois veio a florestação intensiva nas serras do interior. As manchas naturais de carvalho foram substituídas pelo pinheiro bravo, que invadiu os baldios e foi expulsando a população dos campos. O êxodo começou nos anos 50. Milhares de camponeses transformaram-se em operários fabris ou de construção civil em Lisboa, Porto ou em países como a França e a Alemanha. Deixei-te sem um recado, parti sim, fui-me embora. Lá fora tenho outro fado à minha espera. É duro ter de partir. Nos campos iam ficando velhos, mulheres e crianças. Mas a vocação agrícola continuava bem enraizada e a televisão mostrava isso. Em 1959 surge aquele que se tornaria o programa mais duradouro da história da RTP, o TV Rural. Fazia a crónica das tímidas novidades tecnológicas que iam aparecendo por cá. Como lembrava Sousa Veloso em finais de 60, a olivicultura equivalia ao valor de toda a indústria de construção civil e reparação naval de todo o continente e ilhas. Pode começar aqui a história dos ovos, quando eles chegam à sala das chocadeiras, onde são recebidos por uma rapariga simpática e gentil. Foi também o caso dos aviários, quando o frango entrou na dieta dos portugueses. 21 dias já lá vão, e a empregada tira carinhosamente para fora os tabuleiros com dezenas de pintainhos. A seguir, numa caixa de cartão, os pintos vão para a creche, que tem aquecimento central. A vida na creche é monótona, mas quando mal cuidam, quando menos esperam, chega o dia da liberdade. Nos galinheiros, à hora do almoço, é uma festa. À mesa, todos querem apanhar o melhor bocadinho. E assim é que se engorda, até à altura em que, para muitos, chega o momento fatal. Logo em seguida, a ave é mergulhada num banho de água quente a 55 graus, temperatura ideal para se derretar facilmente. Para isto também se inventou uma máquina, e é o que estamos a ver. Para os golosos, a galinha já começa a tomar aspecto de quem está a pedir panela. Em curto espaço de tempo, passamos da poesia a uma necessidade vital do homem, a alimentação. E do aviário, com escala pelo frigorífico, a nossa vedeta vai direitinha para a loja. E na mesa, termina a trajetória de tanto esforço e canseiro. Entretanto, mesmo antes dos anos 70, a indústria das celulose já reclamava terrenos para o eucalipto, uma árvore de crescimento rápido e efeitos devastadores plantada em milhares de hectares pelo país fora.
No pós-25 de Abril, a reforma agrária ocupou-se de questões sociais e políticas. As ambientais eram obviamente secundárias. A partir de 1983, o país começou a preparar-se para a integração europeia. Ultimamente tem-se falado muito no mercado comum. Os técnicos do Ministério da Agricultura respondiam às preocupações dos agricultores com um otimismo uniforme. Poderemos nós, lavradores, sem subsídios, continuar a sobreviver e fazer produtos para que Portugal possa exportar para a CE? É um facto, o agricultor vai ser melhor remunerado, uma vez que os preços no mercado comum são atualmente superiores aos nossos. Se o agricultor entrar para um esquema de agricultura racional, com boas produções, é um facto que a adesão ao mercado comum só lhe vai trazer vantagens e, portanto, aumento de rendimentos. Prometeram-se grandes mudanças. O governo garantia que tudo se ia resolver. Dinheiro não faltaria. O PEDAP prevê uma canalização ao fundo perdido para Portugal durante 10 anos de cerca de 100 milhões de contos, exatamente são 700 milhões de EQs, ao longo de 10 anos. Com o tempo, a agricultura foi deixando de ser o modo de vida dos camponeses para se tornar, em grande medida, um negócio de empresas. Muitas delas a laborar só para os subsídios europeus. Ficou célebre o chamado giracídio, grandes extensões de cultura de girassol que tinham como fim principal a colheita de subsídios. Mas aqueles que sempre tinham trabalhado a terra não chegavam a perceber o que é que afinal deviam produzir. Chegou-se a pagar para arrancar vinhas, oliveiras, árvores de fruto, muitas das quais seriam mais tarde replantadas. Eu acho que fizemos muitos erros. Fomos atrás dos prémios para o arranque da vinha, fomos atrás dos prémios do arranque de algumas fruteiras. Lembro-me, por exemplo, os pomares de pessegueiros que tinham sido postos há relativamente pouco tempo, de um momento para o outro foram arrancados porque na perspectiva europeia existiam a possibilidade de haver excedentes. Fomos atrás do arranque, ou pelo menos do descuido quase total de pomares tradicionais, nomeadamente no âmbito das macieiras, com a ideia de que era sobretudo as variedades de maior expressão em termos europeus, que eram aquelas que nós devíamos apostar, esquecendo que uma agricultura com a nossa dimensão deve sobretudo apostar em nicho de mercado. Nunca pode ser uma agricultura a apostar em produtos indiferenciados, tem que ser sempre a apostar em produtos diferenciados. Os campos foram sendo abandonados. A mecanização reduziu muito o número de trabalhadores agrícolas. Em 1980, trabalhavam nos campos 700 mil pessoas. Em 90, já eram só 400 mil. Via-se na diminuição do emprego agrícola um sintoma de modernidade. O TV rural foi sendo empurrado para horários cada vez mais remotos. Senhores espectadores, muito boa tarde. Nesta altura do ano e em alguns domingos, quando a esta hora os automóveis da Fórmula 1 se exibem em velocidades vertiginosas, algumas emissões de TV rural são suprimidas por causa das transmissões. O programa terminaria de vez em 1989. Entretanto, os campos foram se encharcando de adubos e pesticidas cada vez mais. Após algumas mortes de agricultores e crianças, fizeram-se campanhas públicas a explicar que esses produtos eram tóxicos. Mas ainda hoje se empregam os agroquímicos como se fossem inofensivos, vendidos em qualquer drogaria, manuseados muitas vezes sem cuidado por pessoas que nem sabem ler as indicações na embalagem. Após quase 2 décadas de integração na União Europeia, muitos campos do país estão contaminados, tal como as águas subterrâneas e, por fim, a própria alimentação. Quanto à população rural, transformou-se numa espécie de património cultural, cada vez mais difícil de encontrar no meio de hábeis captadores dos euros da PAC e de alguns empresários mais dinâmicos. Entretanto, surgem alguns nichos de produção. Além dos vinhos, há os produtos de origem controlada e a agricultura biológica que são contemplados na última PAC. Se nós soubermos tirar partido destas novas orientações, eu penso que, apesar de termos perdido um conjunto de anos significativos, eu acho que a gente tem condições para passar a ter uma agricultura que, em algumas zonas, é capaz de produzir de uma forma economicamente eficiente e, portanto, orientada para o mercado, produzindo vinho, azeite, hortícolas, frutas, e depois uma aposta numa agricultura capaz de se integrar na perspectiva do ordenamento do território e na perspectiva da conservação da natureza. Mas o ambiente não é só o campo.
O mar tem lugar central na identidade portuguesa, desde as navegações dos descobrimentos até à imagem típica dos pescadores que os postais oferecem aos turistas, mesmo antes deles visitarem a Nazaré. Folclore à parte, a vida dos pescadores era incerta, quando não trágica. Os homens do mar, os pescadores de rosto queimado pelo sol e curtido pela salina, da abnegação tão grande como o horizonte dos seus olhos, são heróis cotidianos, heróis de toda a hora. Na vida perigosa e árdua que o destino lhes oferece, basta, quantas vezes, uma simples oração à Virgem para enfrentarem sem medo as fúrias de uma procela. Soldados de todas as idades são chamados ao combate na alvorada de cada dia, com uma camaradagem sã que enchem o cais de uma vida sempre igual que se repete todos os dias. Portugal ainda é o país da União Europeia com maior consumo de peixe per capita. O mar continua a ser o nosso maior recurso em riqueza e em extensão. Em finais dos anos 50, algo tinha mudado na visão oficial das pescas. O Estado Novo resolveu integrar em corporações a população pescatória. Criaram-se lotas e bairros de pescadores. Investiu-se na frota bacalhoeira. A frota dos pescadores da Terra Nova recebe a bênção de onde outrora partiam as caravelas. Fazem-se heróis desses homens. São dados como exemplo. Os melhores dentre eles são chamados pescadores de primeira linha. Na idade do serviço militar, o governo dá-lhes a escolher entre 7 campanhas de pesca nos bancos da Terra Nova e a guerra colonial. O estadista com a gente humilde do mar. Antes a largada dos lugos bacalhoeiros para mais uma faina nos bancos da Terra Nova e da Groenlândia, odisseia que se repete todos os anos, Salazar raramente se escusava a receber uma representação desses lobos do mar com os quais tomavam um cálice de Porto. Também a indústria das conservas se tornou uma das principais fontes de emprego em algumas zonas do litoral. No início dos anos 70, a exportação de produtos piscícolas representava uma fatia importante. No 25 de Abril, havia um mar de assuntos mais urgentes do que a conservação dos nossos recursos marinhos. Ainda assim, a passagem de Mário Ruivo pelo governo deixaria marcas importantes. A minha ideia era que houvesse um Instituto Nacional de Investigação dos Recursos e do Ambiente Aquático, incorporando, de resto, as águas doces. Não é? Esta ideia não teve sequência porque se encontrou uma grande reserva por parte, sobretudo dos sectores da pesca, muito tradicionalistas e que viam apenas o esforço de pesca em relação aos estoques e não no seu quadro ambiental, e daí derivou um instituto que hoje é o INIP e que esperemos que se mantenha. A partir da integração europeia, mais uma vez não foi pelo ângulo ambiental que o debate se ocupou do mar. A poluição e o esgotamento dos recursos não preocupavam muito. A grande questão eram as cotas, quase todas referentes a espécies que se iam apanhar às zonas longínquas, caso da palmeta e do bacalhau. Longe iam os velhos tempos da pesca artesanal. Aquilo que se discutia agora era o abate das traineiras com o consequente abate de pescadores a troco de indemnizações. Entre 1985 e 1995, 16 mil pescadores e milhares de embarcações foram retiradas. Entretanto, fecharam várias fábricas de conserva. A situação hoje é uma sombra da pujança de outrora. E nem ao menos se adquiriu uma cultura mais atenta aos oceanos e aos recursos pescatórios. Nos documentos oficiais, eu constatei, com grande surpresa, que o conceito de território e de espaço nacional praticamente terminava no último grão de areia seco da praia. A verdade é que a máquina administrativa, e portanto incluindo obviamente os deputados, os membros dos mecanismos consultivos e de decisão, ainda olham para o mar como uma entidade exterior. A atividade do setor primário que mais podia ter revelado a degradação ambiental do país nunca o fez. Sempre que se fala de pesca, o problema ambiental é esquecido. Em 1998, criaram-se oficialmente 2 reservas marinhas, na Rábida e nas Berlengas. Quando a Expo 98 tomou por mote os oceanos, aproveitou-se para impulsionar a investigação científica. Fim da exposição, o assunto política do mar voltou a ficar submerso.
houve muito boas intenções, mas depois não se concretizaram. Enfim, o atual governo também fez algum esforço nesse sentido. O próprio Primeiro-Ministro fez um discurso em Joanesburgo importante sobre os oceanos e a função dos oceanos e como Portugal estava interessado na questão dos oceanos para atrair organizações internacionais para Portugal, mas conseguiu-se, em termos europeus, uma agência de segurança europeia dos oceanos e isso já é alguma coisa, mas não tanto como nós queríamos. À parte uma ou outra voz, o mar nunca recebeu a atenção que merecia no conjunto dos problemas ambientais do país. E o preço disso já está a ser alto. Há um aspecto que raramente as pessoas pensam, é que o PIB, que beneficia cerca de 9% da atividade turística, é em grande parte baseado na utilização da zona costeira, um recurso de tipo novo, na qual a qualidade da água, a paisagem, enfim, o estado de poluição, são elementos determinantes de qualidade. As indústrias tiveram uma evolução diferente da agricultura e das pescas. Como nunca se desencadeou um processo de industrialização no sentido próprio do termo, a maior parte eram de pequena escala, obsoletas. Havia acufo no Barreiro desde o início do século XX, mas só a entrada de Portugal na EFTA em 1959 levou à criação de alguns polos industriais. A cirurgia, as cimenteiras, as celulose e as indústrias químicas, sobretudo no complexo de Estarreja. Havia ainda indústrias de produtos coloniais como as oleaginosas e a indústria metalomecânica própria de um país em guerra. E mais tarde, a construção e reparação naval na Sete-Nave e na Lisnave. Mas a tentativa de instalar indústrias modernas em Portugal é recente e foi sempre acanhada. A inauguração das fábricas era uma grande ocasião patriótica, onde não faltavam bênção, condecorações e abraços. Assim se passou com a Siderurgia Nacional no Seixal. Entre dignatários do governo e senhoras apraltadas, António Champalimau foi condecorado por Américo Tomás. Estava-se no auge do condicionamento industrial. O Estado Novo impedia a entrada de produtos estrangeiros que pudessem concorrer com os setores-chave da nossa economia. Assim protegidas, as indústrias foram poluindo impunemente, não apostando em tecnologias modernas e criando uma enorme fatura ambiental com graves efeitos para a saúde pública. O caso do Barreiro, agora em processo de desativação industrial, é um dos mais evidentes. Evidentemente, muitos fabricos foram desmontados. Ficou um grande problema que é a contaminação dos solos, que muitos deles foram construídos aterros de cinzas de pirite e que entraram pelo leito do rio adentro. Essas cinzas de pirite têm taxas relativamente elevadas de arsénio, de chumbo e de outros contaminantes que estão lentamente a ser lavadas para o rio e que devem ter o seu efeito sobre o ecossistema. Outro exemplo é o setor petroquímico. O país chegou a ter 3 refinarias que pareciam competir para ver qual poluía mais. A de Lisboa, mais antiga, só fechou quando se fez a Expo 98. A de Leixões continua a poluir no meio de uma crescente massa urbana perante a passividade das autoridades, mesmo quando se apanha cruda à mão em plena praia de Matosinhos. A refinaria de Sines, embora mais moderna, continua a ser vista como uma das nossas maiores fontes de poluição atmosférica, de dia e de noite. As celuloses também são um símbolo do Portugal poluído. Não só espalharam por todo o lado a monocultura de eucaliptos, como continuam a poluir as águas. Para já não falar no seu cheiro nauseabundo. Passa-se por certas fábricas que estão a quilómetros de nós, de celulose, e essas fábricas produzem um cheirete insuportável em toda aquela região. E as pessoas, como é que vivem ali? Mas há terras imensas e que progridem e que investem, não sei o quê, em sítios que estão completamente a uma poluição do ar que se respira. Muitas indústrias grandes e médias firmaram contratos de adaptação e receberam dinheiro comunitário para melhorar o seu desempenho ambiental. Poucas o fizeram com resultados satisfatórios. Os contratos de programas têm sido até hoje quase, na sua maioria, verdadeiramente formas encapotadas de subsídio e apelos a nacionalismo para continuar, digamos, uma não evolução que é o que está em causa. O mais grave é que as emissões industriais permanecem quase um segredo.
O Estado protege-as da opinião pública e do debate. Um zelo que não cheira muito bem. Indústria pujante e poderosa no país é a construção civil. Chega-se a vê-la como um barómetro da economia. Mas está no cerne de um dos nossos maiores flagelos ambientais, o desordenamento do território. Com o nosso centralismo, as obras públicas foram decisivas na organização do território. As primeiras grandes obras do regime foram as barragens. A eletrificação e a irrigação eram prioridades políticas no continente e nas colónias. Esta a gigantesca barragem de Cambamba. A barragem de Caniçada, conjunto de técnica e beleza, é exemplo de um dos maiores esforços para a transformação da água em eletricidade. Estas ruínas, em vez de desolação, significam progresso. São restos de uma aldeia que durante o inverno fica debaixo das águas da Albufeira. A população foi desalojada, mas a hidroelétrica do Cávado substituiu as suas habitações, na maioria mal construídas, por uma povoação no vinho em folha. Na nova aldeia de casas sólidas e limpas, o povo vive satisfeito. No seu coração haverá saudade pelos antigos lares, mas a tradição também se renova. A-E-I-O-U. A hidroelétrica também construiu uma escola. E no ponto mais alto, ergue-se uma igrejinha a que não faltam os sinos nem o galo. Outras grandes obras eram as pontes. Dou graças a Deus e declaro aberto ao trato e posta ao serviço da nação a Ponte Salazar. Obra grandiosa, das maiores realizadas nos últimos 100 anos, abriu novas e vastas perspectivas ao desenvolvimento do país, sobretudo para derrubar as barreiras que se opunham a eficiente e funcional movimento rodoviário entre o Norte e o Sul. Ou a Ponte da Arrábida, no Porto. O projeto e a construção desta audaciosa ponte foi entregue a portugueses. Os trabalhos, que começaram em abril de 1957, decorrem em bom ritmo, devendo, portanto, terminar dentro do prazo previsto, 1000 dias. Vai assim tomando forma a futura Ponte da Arrábida, cujo vão de arco será de 270 metros, o maior do mundo em cimento armado. O rio, mais uma vez, será dominado, mas a vitória não será para ele humilhação. Antes, refletirá orgulhoso aquilo que o gênio humano concebeu e realizou num prodígio de arte e de técnica. E houve os muito celebrados primeiros 20 km da Autostrada do Norte entre Lisboa e Vila Franca de Xira. A Autostrada Lisboa-Vila Franca, marco indelével da progressiva melhoria da rede rodoviária do país, praticamente inexistente antes da arrancada de Braga. Mas foi sobretudo com os fundos europeus que as autoestradas se tornaram as grandes estrelas das obras públicas. Em 1986, Portugal tinha 190 km de autoestrada. Hoje tem 3.500. As novas estradas ajudaram a modernizar o país, mas aumentaram vícios existentes, concentração no litoral, macrocefalia urbana. Outra consequência foi o enorme predomínio do transporte rodoviário sobre o ferroviário. Enquanto se construíam milhares de quilómetros de autoestradas, desativavam-se 800 quilómetros de linha férrea. A qualidade de vida, essa, tem procurado consolo sobretudo no consumismo. Durante muito tempo, fomos um país sóbrio. Quase todo o comércio se fazia ou em feiras ou em pequenas mercearias e drogarias. Vendia-se fiado e apenas o necessário. Considerava-se luxo bens que hoje em dia estão disponíveis em qualquer supermercado. A própria pasta de dentes não se podia considerar um produto comum. Era divulgada em feiras com a ajuda de cobaias. Só muito tarde se generalizaram objetos que noutros países toda a gente usava há muito. Frigoríficos, aparelhagens de música, TVs. No pós-revolução houve um boom de ofertas. O automóvel tornou-se a mais desejada conquista. Olha, a coisa que eu mais gostava de ter era um automóvel, não é? Para dar os meus passeios de vez em quando. Espantado com a rapidez das mudanças, o país mal teve tempo de perceber o que tudo isto implicava. Prédios que se amontoavam, crescimento do lixo, poluições várias.
Mas não havia política de ambiente? E se havia, como se chegou a isto? A primeira instituição dedicada a estes assuntos foi criada em 72, durante a Primavera Marcelista. Chamava-se a Comissão Nacional do Ambiente. A sua função era preparar a nossa presença na Conferência de Estocolmo. Marcelo Caetano via aí uma oportunidade para quebrar o nosso isolamento internacional. A liderança da Comissão foi assumida por Correia da Cunha, deputado da então ala liberal. Portugal estava a esvair-se depois de uma guerra já de mais de 10 anos, para a qual não se via saída nenhuma. Quer dizer, estávamos isolados internacionalmente, tínhamos sido expulsos da Unesco, por exemplo, para ir a uma reunião da instituição do ambiente a nível das Nações Unidas, em Nairobi, tinha que ir quase clandestino e de barba para não ser reconhecido. Levava comigo uma declaração de repulsa porque tinha a ameaça constante de ser expulso. Isto é uma situação realmente muito complicada. Foi muito complicada. Eu reforçava a ideia de que é importante arrumar a casa. Se Lisboa não tem os problemas que tem Londres ou Nova Iorque ou Tóquio, depois mais uma responsabilidade nos cai em cima, que é de evitar que lá cheguemos. Uma vez que não se conseguiu enverdar por uma política preventiva, procurando, enfim, beneficiar do atraso que existia, atraso em termos de desenvolvimento económico, com as medidas adotadas em países mais avançados, caímos nos mesmos erros e nas mesmas dificuldades. Poluição atmosférica, o ruído, enfim, uma série de preocupações que a Comissão do Ambiente procurou, de alguma forma, cobrir e trazer até ao público pelos programas que foi fazendo. O programa Há Só Uma Terra, produzido pela Comissão Nacional do Ambiente e apresentado em horário nobre na RTP, foi um marco na cultura ambiental portuguesa. Ao contrário do que então era habitual, a série assumiu um tom crítico. Quando se trata da generalização dos adubos e pesticidas, ou quando se trata da implantação de uma nova fábrica, quem efetivamente decide dos prejuízos, dos benefícios? Afinal, a pergunta em que vimos sempre cair. Isto evidencia que, no fundo, a luta, o estabelecimento de prioridades da luta contra a poluição necessita, sobretudo, de uma opinião pública consciencializada. O ambiente era uma coisa desconhecida em Portugal quando realmente se começou a fazer o programa na RTP. E, portanto, os próprios poderes, não é? O poder oficial do Estado, o poder dos industriais e outros, não estavam preocupados. Embora os industriais já soubessem porque tinham reações do que se passava lá fora. Não é? O poder oficial do Estado, do Governo, esse estaria mais desprevenido. E, portanto, os primeiros terão corrido não como rosas, mas enfim, não terão tido grandes problemas. Mas à medida que o programa ia avançando e que se ia avançando no tom, não é? Em se iam dizendo coisas mais graves, a censura começou a arregalar o olho. A RTP mostrava pela primeira vez um outro país. Inúmeros problemas se escondiam por trás da versão oficial. As denúncias sucediam-se. Na costa da Caparica... Verão de 1973. Eis o que resta de uma das maiores e mais belas praias portuguesas. Na Serra da Arrábida... Para explorar durante alguns anos a chamada Brecha da Arrábida, uma formação característica desta área e que foi utilizada em muitos prédios de Lisboa, prédios de luxo. Depois abriu-se esta ferida irrecuperável, uma vez que a vegetação natural nunca mais se poderá apossar desta parcela. No Barreiro... Em princípios deste ano, os encontros de futebol que se disputavam nos campos do Barreiro foram afetados. O fumo proveniente de uma fábrica de ácido sulfúrico impedia por vezes a visão. Escutavam-se ao vivo as queixas do povo. Quer contar-nos o que se passa? O que se passa é toda a hora da noite. É um barulho que não se pode suportar. Só de noite? É de noite e de dia. Tanto de dia como de noite. Mas de noite então... Estes gatos fazem um mal terrível porque têm noites inteiras que não durmam. A roupa fica toda com pintas verdes, pintas pretas. Se vê aqueles bocados, parece ferro moído em cima da hortaliça. De maneira que, é claro, não fica com a hortaliça assim um bocado desfeituosa. Mas ao lavar, aquilo sai. Agora, não soubemos o resultado. É se aquilo prejudica a saúde, se não.
A opinião dos cientistas também contava. Os poluentes que existem na atmosfera podem não ser por si só causas desencadeantes de doença, mas pelo menos, sem dúvida, que são causas adjuvantes e de manutenção. Mas se os problemas eram denunciados, os responsáveis concretos nunca eram nomeados. Porquê? Tínhamos vários graus de censura, entre os quais exercida por estranhos ao programa. Eu recordo-me que várias vezes tentei ouvir as pessoas ligadas às celuloses e não consegui, não passava da porta da fábrica, não é? Porque a resposta era sempre a mesma. Deem a volta e vão-se embora. E ainda estávamos a dar a volta e já o senhor estava a ligar para um ministro qualquer a fazer queixas. Não é? Logo a seguir à Conferência de Estocolmo, ficou resolvido constituir-se a nível mundial um Fundo Mundial do Ambiente, nunca mais me esqueço, 100 milhões de dólares. Depois de uma reunião muito complicada, venho ter no avião, leio no jornal que o Brasil tinha adquirido uma frota de aviões de guerra num montante superior a esses 100 milhões, 120 ou 125 milhões de dólares. Isso fez muita confusão. Quando chego cá, sempre com as urgências, tal, tinha a equipa à espera, chapam-me com a máquina à frente e eu largo isso exatamente assim. Como é que é possível que um país realmente atrasado, com tantas dificuldades, com uma população realmente vivendo muito mal, gaste mais do que isso mesmo em armas de guerra? E depois tive conhecimento pelo próprio Ramiro Valadão de que lamentava muito, mas tinham tirado do programa aquela parte. Com todas as dificuldades, a Comissão Nacional do Ambiente teve uma ação pedagógica pioneira que nunca mais seria retomada. As primeiras campanhas sobre o ruído, por exemplo, fizeram história. Faça a favor de pôr a máquina a trabalhar e acelera um bocadinho. Também se tentou fazer o inventário das fontes de poluição e a análise da água das praias, bem como preparar alguma legislação. Mas não foi fácil. Eu sou convidado, estava a acabar o meu curso de Direito, eles tinham um consultor jurídico, era o Magalhães Mota, e aquilo era uma comissão intergovernamental, feita para empatar jogo. Melhor, o Correio da Cunha queria que ela trabalhasse, mas depois tinha o quê? Os diretores gerais de todos os ministérios queriam empatar jogo. Ou porque queriam manter competência, ou porque eram ministérios económicos que achavam que falar em poluição e ambiente é criar problemas para a atividade económica. Preparavam-se diplomas, faziam-se estudos, mostrava-se como era lá fora. Eu tinha reuniões infindas, olhavam para mim como quem diz, este tipo é um miudinho, vem com ideias subversivas, ou pelo menos um bocado estranhas, e é evidente que no país ainda não é possível, há de ser possível um dia mais tarde, daqui 20, 30, 40 anos. Agora, foi o núcleo, o embrião, de uma chamada de atenção para problemas ecológicos. Estamos a falar há 34 anos, ou há 33 anos. Era revolucionário para a altura. Houve ainda os primeiros ensaios de planeamento, o embrião que podia ter evitado as graves consequências que todos sofremos hoje em dia. A política de ambiente aparece como sendo contrária à política oficial do governo e dos interesses que estavam ligados a ele, sempre com alguma cumplicidade do professor Marcelo Caetano, honra seja feita, de que entendia que algo havia que mudar e que, portanto, nós seríamos uma peça, nós já então na área do ambiente, seríamos uma peça a favor dessa mudança. Com o fim da ditadura, criou-se no governo um lugar oficial para o ambiente. Uma subsecretaria de Estado liderada por Ribeiro Teles. Era uma novidade, subsecretário de Estado do Ambiente. Quem me convidou foi o meu amigo Nuno Portas para aparecer naquela situação. Eu não sabia o que é que ia fazer. E, tinha várias ideias, não sabia como as passaria para a política. Perante um diagnóstico que não era famoso, o subsecretário definiu uma agenda de prioridades. Para já, os aspectos que me vão preocupar mais são os do saneamento básico dos esgotos, do abastecimento de água e a defesa intransigente do solo agrícola de exceção. Arquiteto, desculpe, mas eu prevejo que vai ter imensas dificuldades em pôr uma política dessas em ação. E teria. A ação de Ribeiro Teles seria mais legislativa do que executiva. Mesmo assim, criou as áreas protegidas e o Serviço Nacional de Parques. Reforçou a proteção dos solos. Não havia condições políticas para mais, mas a agenda ambiental então definida manteve-se atual por muitas décadas.
Em termos ambientais, este período ficou marcado pela luta contra a instalação de uma central nuclear em Ferrel, próximo de Peniche. Mas o certo é que o 25 de Abril não assumiu o ambiente como objetivo. Foi um mundo novo que surgia, foi um entusiasmo em todos os sentidos e a parte ecológica teve a sua cota parte aí, como digo, os parques naturais, todo o interesse pela ordenação do território, tudo isso, mas ao mesmo tempo não foi uma prioridade absoluta, porque havia outras coisas, havia a guerra que era preciso terminar, fazer a paz, houve o choque da perda do Império, com o regresso de todos os retornados, e houve muitas outras coisas, as dificuldades, as confrontações, o modelo da economia e o modelo até político-social. Primeiro, os governos não duravam nada. Portanto, os governos provisórios chegavam, caíam. E o Paulo Ribeiro Teles não era. Depois era um subsecretário de Estado, ou seja, não tinha poder nenhum. Era para dar um lugar ao PPM recém-constituído e para reconhecer o mérito científico dele. Depois, na opinião pública, tirando alguns setores na comunicação social e alguns setores nas universidades, mais jovens, associativos, não havia uma prioridade política do ambiente. Aliás, ainda hoje eu acho que não há a prioridade política do ambiente. A mim chamavam-me futurista, lunático, engraçadinho, mas enfim, é um bibelô para ter aqui a dizer que também se tinha ambiente, não é? Não era antipática a essa obstrução, era mais por falta de conhecimento. De 75 em diante, o colapso financeiro do país não permitiu reforçar a política ambiental. Houve que esperar pela primeira metade dos anos 80, quando Ribeiro Teles, regressado ao governo, faz as leis das reservas ecológica e agrícola nacionais e dos planos diretores municipais. Contudo, uma vez mais, nem empresas nem sociedade civil atribuíam a devida importância aos problemas ambientais. O PCP cria o Partido dos Verdes, mas... Podemos considerar que o Partido dos Verdes, de alguma forma, resultou de um processo de engenharia genética. Foi fundamentalmente a tentativa, por parte do Partido Comunista Português, de importar para Portugal um modelo que era o modelo alemão. E com isso, no fundo, conseguiu dois resultados. O primeiro resultado foi o de ter reconstruído a sua estratégia frentista com um novo parceiro, depois do fim do MDP-CDE, um novo parceiro que era mais jovem, que tinha um certo toque de modernidade. O segundo resultado, que foi dramático para quem nas associações trabalhava em Portugal na área do ambiente, foi justamente o de ter associado durante mais de 10 anos as associações de ambiente que lutavam a nível local e regional pela conservação da natureza, pela qualidade de vida ambiental, ter associado essas associações com, efetivamente, um partido político. Foi o protagonismo assumido por um jovem secretário de Estado do Ambiente, Carlos Pimenta, que deu visibilidade às questões do ambiente. Chamado em 1986 em vésperas de adesão à CEE, Pimenta teria uma passagem demasiado breve pelo governo, mas ainda conseguiu tomar medidas fundamentais: a Lei de Bases, a criação do Instituto Nacional do Ambiente. Acima de tudo, revelou coragem ao mandar demolir as construções clandestinas na Lagoa de Albufeira e na Arrábida. A demolição das 658 barracas clandestinas que ao longo dos últimos 12 anos invadiram aquela zona da Serra da Arrábida, Parque Natural desde julho de 1976. Estas 50 casas que estamos a ver agora, o prazo para a demolição acabou no dia 31 de dezembro a concessão e depois foram dados 30 dias para as pessoas tirarem os seus haveres. Praticamente as casas já estão todas vazias. No dia 2, que é segunda-feira, entram as máquinas aqui no Portinho da Arrábida e, portanto, a Operação Mar Serra fica concluída. Seguiram-se as demolições na Ria Formosa, onde a contestação foi mais estridente. Houve ameaças de todo o género, houve guarda-costas, houve essas coisas todas. Mas isso, digamos, fazia parte, olha, do exercício da profissão. Mas a firmeza do Estado não era coisa para durar. Tornado incómodo, Pimenta rapidamente seguiu para deputado em Bruxelas. Os seus sucessores nunca mais tiveram a mesma vimência, nem o mesmo poder. Eu costumava dizer aos diretores gerais, quando eles diziam assim, há muitas pressões para aprovar isto ou para aprovar aquilo. Eu costumava dizer, mas alguém vos apontou uma pistola à cabeça? É que se apontou, a vossa decisão não tem valor, porque foi sob coação. Se não apontou, vocês não estão em risco de vida, não têm. Desculpa, esta história da pressão está em quem a recebe, não é quem a faz.
Porque se quem recebe a pressão for imune à cunha, for imune à pressão, não há pressão que lhe valha. Macário Correia já recebeu uma pasta subalternizada no governo, com poucos recursos e exígua força política. Em relação às indústrias poluidoras da pasta de papel, concretamente do Caima e de Cacia, foram-lhe aplicadas multas, aquelas que a legislação previa e que possibilitava naturalmente multas por descargas sem licença e descargas naturalmente que tinham um efeito negativo considerável no meio aquático. Mas além disso, quanto é que foi a multa, digamos? Foi de umas centenas de contos. A lei não permitia Isso para mais. empresas que ganham milhões de contos por ano. Ouça, Isso é como multarem mesmo em 10 tostões. É o mesmo que eu nada. dou-lhe exemplos de cada... Chegados os fundos europeus, a prioridade era o crescimento rápido. O ambiente passou a ser visto como um empecilho. Depois de tanto tempo, de tantas afirmações do professor Cavaco, que estamos no pelotão da frente, o ciclista e tal, e que estamos quase, na realidade foi tudo focalizado para os dinheiros de Bruxelas. Quem é que aproveita mais, como é que aquilo encaixa na nossa economia, e, portanto, não houve a capacidade de ver aquilo que eu perguntei, o que é que os senhores, membros do governo e, enfim, responsáveis, querem fazer de Portugal, o que é que querem que Portugal seja. Entretanto, as associações ambientalistas tornaram-se visíveis e interativas. Alguns conflitos mobilizaram as pessoas como há muito não se via. Em 1989, houve polémica por causa de uma exploração de caolino em Barqueiros. Um enfrentamento com a GNR provocou a morte de 2 jovens. Houve também a luta contra os eucaliptais em vários sítios do país. A ação popular observada por ecologistas da Quercus foi travada por uma GNR bem apetrechada de elementos. Umas corunhadas puseram em respeito os mais ousados. Decisivo foi o fim do monopólio da RTP. Com os canais privados, os problemas projetaram-se a um nível inédito. A população de Val da Tábua não é de ferro e fartou-se. E chamou os jornalistas por sua conta e risco. Os autarcas, obrigados a vir também. E os donos da pecuária, claro, não gostaram. Então faz favor de sair, faz favor de sair. Faz favor de sair. Bem, agora não me venham atrás de mim, pelo amor de Deus, pá. Eu estou a tentar só. Vai. As televisões começaram a ser chamadas pela população como se fossem uma espécie de última instância de recurso administrativo. Não se quer defender, portanto. Ou, em alguns casos, a primeira. E fugiu. Na sociedade portuguesa surgiram inúmeras tensões políticas. Em 1993 e 94, Mário Soares dedicou 2 presidências abertas aos subúrbios e ao ambiente. Os desenvolvimentistas, a qualquer preço, utilizaram essa expressão do fundamentalismo. Não gosto nada mesmo dessa palavra, porque essa palavra é uma desculpa para não fazer as questões que devem ser feitas. Soares não gostou do que viu. Está péssimo, está péssimo. Foi apaziguador quando pôde. Foi pedagógico. O senhor pode abrir aqui uma estrada por aqui abaixo. Poderia eventualmente abrir. Mas amanhã viria aqui pessoas de outras formações, um americano, um asiático, um europeu qualquer, chegavam aqui e diziam: quem foi o criminoso que estragou isto? Era o senhor. Claro que o senhor não gostaria disso. E interpelou a sociedade civil. Com o vosso idealismo, para nos batermos por um Portugal verde, por um Portugal sem lixo, por um Portugal lindo. Mas o elan foi-se perdendo. Em cultura ambiental limitou a consciência pública e gerou equívocos. Veja-se a resistência popular à substituição das lixeiras. Desde o tempo em que as velhas barcaças transportavam os detritos de Lisboa para a outra banda, até ao crescimento exponencial do lixo, o problema foi sendo esquecido ou menosprezado. A partir de certa altura, o governo quis encerrar as mais de 300 lixeiras a céu aberto, substituindo-as por aterros. Mas as populações, mal informadas do que se tratava e escaldadas por um passado injusto, contestaram. Em alguns sítios com razão, noutros sem ela. Apesar dos protestos, a política avançou. José Sócrates fez disso a sua bandeira. Encerradas todas as lixeiras oficiais em 2002, a proliferação do lixo não cessou, como se vê um pouco por todo o lado. Dir-se-ia que pior não podia haver, mas havia. Foi a novela dos lixos industriais. Os resíduos eram lançados em rios e solos sem qualquer tratamento.
Em meados de 80, o primeiro governo de Cavaco Silva fez uma lei e um primeiro levantamento da situação. Escolheu-se Sines para receber uma central de incineração e Grândola para um dos aterros industriais. Tudo decidido sem transparência. O povo não gostou e reagiu. O Ministério do Ambiente ainda insistiu que ia avançar com os projetos. A posição do Governo é inflexível. Vamos implementar em Portugal, naturalmente, o Sistema Nacional de Resíduos Tóxicos Perigosos. Mas a contestação já era incontrolável. Em Vagos, por exemplo... Que não despejem o veneno no nosso quintal. À senhora Ministra do Ambiente, que disse que se não fosse bem, fosse mal, eu permito-me lembrar o que o Marquês de Pombal disse há 200 anos ao rei de Espanha. Um homem pode tanto em sua casa que depois de morte só precisos 4 para tirar de lá. Nem faltou a solidariedade do ator Jeremy Irons, que estava no Alentejo a rodar A Casa dos Espíritos. To transport toxic waste to a central point, such as Sines, mix it up, all these different chemicals, and burn it at high temperature to produce a cocktail of lethal gases, some of which, all statistics show, will escape into the atmosphere and poison over time the surrounding sea and land, is not in Portugal's best interest. O governo começou então a dar sinais de recuo. Nada se fará contra os interesses das populações, contra os interesses das atividades que elas aí desenvolvem. E recuou mesmo. Sines foi posto de lado e voltou-se à estaca zero. O governo social-democrata conseguiu convencer a autarquia de Estarreja a aceitar uma central de incineração. Mas o PS ganhou as eleições e voltou tudo à estaca zero. O novo governo decidiu abandonar a incineração dedicada e entregar a tarefa de eliminar os resíduos às cimenteiras. Com a designação de Sozelas e Maceira em finais de 1998, a contestação explodiu. Eu percebo as pessoas, não percebo é quem as manipula. A Assembleia da República suspendeu o processo e criou uma comissão científica independente para estudar o assunto. A comissão manteve Sozelas e trocou Maceira por Otão, na Arrábida. Os protestos subiram de tom. À contestação popular juntaram-se universitários, políticos da oposição e do próprio PS. José Sócrates mostrava-se irredutível, mandando avançar com os testes de queima nas duas cimenteiras. Certamente perceberão que o país não pode continuar na mesma sem tratar os seus resíduos industriais perigosos. Estou confiante que a opinião pública em Portugal me apoia. Mas a contestação alastrou e com a derrota do governo socialista nas legislativas de março de 2002, o projeto caiu e voltou tudo à estaca zero. O PSD abandonou-a com a incineração. A verdade é que Vossa Excelência deram 6 anos para que o país ficasse na mesma com os resíduos industriais perigosos a céu descoberto. O que eu lhe posso garantir, Sr. Deputado, é que não vamos demorar 6 anos a decidir e que o problema será resolvido bem mais depressa do que Vossas Excelências não foram capazes de resolver. Já demoraram 2. Feito mais um levantamento, o quinto desde 1990, o Governo propõe-se construir 2 centros de tratamento sem incineração nem co-incineração. Até agora, ninguém sabe nem onde, nem como, nem quando, nem por quem. Quanto aos lixos industriais, continuam ao Deus dará. Quase 2 décadas após ter prometido resolver o problema, está tudo na estaca zero. Mas que sentido faz um país de fracos recursos gastar esforço e dinheiro durante tantos anos para ver arruinados os seus valores ambientais? Quando se põem acima dos valores e dos princípios e da moralidade, quando se põem certos aspectos, que é o sucesso e o dinheiro, e só se vê o dinheiro e o sucesso, é evidente que esses valores ficam prejudicados. Apesar de haver hoje uma sensibilidade para o tema ambiental e ecológico, as atividades económicas, a nível nacional como a nível local, ainda têm um peso considerável para, na hora da verdade, não direi retirar da agenda, mas limitar o alcance das medidas e das decisões no domínio ambiental. Finalmente, há um problema de cultura cívica. Todos aqueles que efetivamente participam na coisa pública têm que participar e têm que ter algo a dizer acerca da política de ambiente. No entanto, há um distribuidor do jogo, há um estrategista, há, digamos, uma entidade, um ator que tem uma responsabilidade principal. E essa responsabilidade é, de facto, das políticas públicas que cabe ao Estado, aos órgãos de soberania levar a cabo. Eu acho que o maior clique é a comunicação.
Porque se a comunicação passar, depois são as pessoas que não deixam de não fazer. São as pessoas que se tornam mais exigentes. No final desta história, algumas conclusões parecem impor-se. Uma é que, em matérias ambientais, a falta de transparência nunca compensa. Uma informação clara e séria é talvez o único antídoto eficaz à manipulação. Outra conclusão evidente é que o ambiente constitui um fabuloso recurso para a economia e para a autoestima do país. Compreende-se que um país como Portugal quisesse crescer rapidamente, ter acesso aos invejáveis bens materiais dos outros países desenvolvidos. Mas todo esse processo podia ter sido feito de uma forma muito mais saudável e racional. Passadas 2 gerações em revista, será a geração futura que irá querer perceber como é que em tão pouco tempo se chegou a esta lastimável condição ambiental. Citando Padre António Vieira, sabei, ministros, que se vos há de pedir estreita conta do que fizestes, mas muito mais estreita do que deixastes de fazer. Pelo que fizeram, se hão de condenar muitos, pelo que não fizeram, todos.